sistema que faz com que nós tenhamos mais impulsividade de utilizar a substância. E com o passar do tempo, quanto mais a gente cede a esse sistema de impulsividade, então eu não vou pensando muito na questão reflexiva, eu uso a substância, é reforçador, eu uso de novo por impulso, é reforçador, eu uso de novo por impulso. Isso acaba favorecendo a chamada compulsão, né? Então, isso faz com que, a partir de um certo ponto, seja difícil parar. Porque se eu parar, duas coisas vão acontecer. Se eu parar, aquela dopamina vai diminuir drasticamente, não indicando a recompensa, e o meu cérebro vai sentir falta dessa sinalização, e isso leva à questão da fissura que a gente falou. E, ao mesmo tempo, se eu parar, o meu organismo todo se adaptou aos efeitos daquela droga. Pode ser um efeito depressor da droga, aquela droga me deixava mais relaxado, aquela droga induzia o meu sono, aquela droga alterava meu batimento cardíaco, e quando eu paro de usar de repente, meu batimento cardíaco vai se descompensar, minha ansiedade vai se descompensar, minha insônia vai se descompensar. Então, eu vou ter uma série de desregulações porque meu corpo estava habituado a isso. E isso vai se manifestar na forma de abstinência. E isso é muito desconfortável, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou tendo, né, um sistema nervoso que sente falta daquela sinalização de recompensa e motivação, e eu quero buscar novamente aquilo, e quem vai me dar aquilo é o consumo daquela substância de novo, e ao mesmo tempo eu tenho todo os sintomas desconfortáveis fisiológicos da ausência daquela droga que caracteriza a síndrome de abstinência, e o que vai aliviar essa síndrome de abstinência mais rapidamente é consumir novamente a droga. Por isso que é tão fácil, entre aspas, recair. Por isso que é tão fácil usar de novo, né? Numa situação dessa, mesmo sabendo que me faz mal usar. Mas se eu não usar, eu me sinto muito mal também. Acho que do ponto de vista neurobiológico, eu já falei praticamente tudo que tinha para falar né, de maneira mais básica aí para a gente conseguir entender a dependência, tá? Agora a gente vai só entrar numa parte final para a gente só entender que não é só neurobiologia, tá? Então é importante lembrar, pessoal, acima de tudo, então, que a dependência ela é um fenômeno multidimensional. Quando a gente pensa principalmente na questão de olhar para esse paciente ou de olhar para a pessoa, a gente não pode pensar que ela se restringe à questão neurobiológica e à droga, né? Como só existisse isso. Aqueles estudos que mostraram para nós a via mesolímbica de recompensa, aquele estudo do ratinho que aperta a alavanca e dá um choquezinho nele mesmo para estimular a área, né, e que ele se torna dependente de apertar a alavanca, ou os estudos subsequentes que vão dar, sei lá, álcool, cocaína, qualquer coisa para um ratinho na gaiola, por exemplo, isso tudo mostra para nós uma coisa, que nós temos um cérebro suscetível a se tornar dependente do ponto de vista neurobiológico ou a sofrer mal adaptações que favorecem a dependência, e nós temos drogas que são capazes de favorecer esse processo, assim como nós temos drogas que não favorecem esse processo, muitos medicamentos e substâncias químicas que não provocam dependência. Então, para existir a dependência, tem que existir dois elementos, pelo menos. Uma substância química capaz de provocar dependência e um cérebro suscetível a se tornar dependente. Então, com um sistema de recompensa cerebral. Mas não é só isso que determina a dependência ou a intensidade da dependência. Então, a gente nunca pode esquecer que esse processo, ele se comunica, né? Então, esses processos se comunicam. Então, a genética influencia na neurobiologia. A genética influencia no comportamento, a genética influencia, né, no ambiente, na forma como a gente lida com o ambiente, assim como o ambiente interfere na genética, na epigenética, inclusive, né? A neurobiologia, a forma com que a gente tem toda a questão da migração neuronal, etc., também interfere nessas questões genéticas e por aí vai. Então, são todas relações bidirecionais, comportamento, genética, comportamento, neurobiologia, comportamento, neurobiologia. Então, tudo isso é importante, né? E do ponto de vista comportamental, pessoal, é claro que situações prazerosas, né, ou situações que envolvem também, inclusive, um convívio social, etc., tudo isso pode favorecer ou diminuir a probabilidade
de se tornar dependente, né? E aqui, do ponto de vista comportamental, a gente acaba trabalhando com conceitos de reforço, né? Reforço. Reforço, do ponto de vista mais simplificado, eu não sou psicólogo, né? Então peço desculpa aí aos colegas psicólogos, mas de maneira mais simplificada, a gente pode dizer que reforço é aquilo que aumenta a probabilidade de repetir um determinado comportamento, né? E talvez se a gente pensar em uma questão, né, que eu trago no exemplo do capítulo, por exemplo, então tem questões, tem situações que são mais apetitivas, né, que vão trazer, vão favorecer esse reforço positivo, que envolve, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de chocolate. Então, em algumas situações, você come o chocolate mesmo sem estar com fome, porque o chocolate traz, né, essa sensação prazerosa que favorece que você coma de novo esse chocolate ou coma novamente, porque você gosta muito daquilo. Então, não necessariamente estando com fome. Então, a gente pode considerar esse um exemplo de um reforço positivo. Então, o que é chamado de reforço positivo? É positivo porque é uma soma mesmo, né? Eu estou somando o consumo ali do chocolate, mesmo numa situação em que eu não tenho fome, porque aquilo é prazeroso por si só, né? Aquilo é reforçador por si só. Agora, existe o chamado reforço negativo, que está num outro lado, que envolve principalmente a remoção de um estímulo aversivo, né? Então, por exemplo, uma situação, quando a gente pensa nas drogas, a gente pode pensar o seguinte: uma pessoa que está consumindo, está bebendo, enchendo a cara porque ela está ansiosa, e quando ela bebe, ela alivia a ansiedade, que é aversivo para ela, né? Quando ela bebe, ela alivia o que ela está sentindo de dor emocional pelo término de um relacionamento, por exemplo. Então, está bebendo para tentar remover esse estímulo aversivo, né? Então, isso a gente poderia considerar um reforço negativo, porque aumenta a probabilidade de ela fazer isso de novo, mas é removendo algo que é aversivo. E eu acho que no contexto das drogas, uma coisa que chama atenção é a própria abstinência. A abstinência são sintomas muito aversivos, são sintomas que parecem que eu estou sendo punido pelo meu próprio organismo por não estar consumindo a droga. E quem mais consegue remover, subtrair esse efeito desconfortável é a própria droga. Então, se eu consumo a droga, eu subtraio os sintomas desconfortáveis da abstinência. Essa subtração é que a gente acaba associando, então, com o reforço negativo. De qualquer forma, a gente está falando de reforços, né? Então, o consumo de substâncias, de drogas, elas podem ser reforçadoras de várias formas. E quando algo é reforçador, é algo que aumenta a probabilidade de eu fazer aquilo de novo. Então, isso está totalmente ligado com os aspectos neurobiológicos que a gente comentou agora e que também envolve, então, esses aspectos comportamentais, né, e psicológicos aí, para mostrar que não existe essa separação, né, essa coisa de separar mente e corpo, né? Não é separado, é tudo junto. A neurobiologia está sinalizando várias coisas ali em termos de circuitos neuronais que representam ou que se relacionam com comportamentos, que se relacionam com a genética, com o ambiente, tá? E isso vai ter um papel muito importante. Tem um outro experimento que é o contrário do experimento do ratinho que fica apertando a alavanca, que é o experimento onde você coloca o ratinho junto com outros ratinhos e junto com um monte de um ambiente enriquecido com um monte de atividades, tem uma rodinha para ele ficar correndo, tem uns brinquedinhos para ele, tem uma comida adequada, tudo mais. E tudo isso faz com que esse rato tenha uma interação social, que ele consiga também fazer várias atividades e ele tem menos propensão, muitas vezes ele não fica dependente da droga que você está colocando ali. Diferente do ratinho que está na gaiola sozinho. Então, é óbvio que um rato que fica sozinho na gaiola e você só dá cocaína para ele, não tem mais nada para fazer, ele vai consumir a cocaína e vai se tornar dependente muito mais facilidade do que um rato que você coloca interagindo com outros ratos, que você coloca com um ambiente enriquecido com um monte de atividade que ele pode fazer. E isso mostra, então, que o ambiente, né, ele vai influenciar muito nessa questão da dependência. Por isso que é um fenômeno multidimensional e eu não poderia, né, terminar essa aula sem puxar isso também, para que a gente não fique numa visão reducionista só da questão da dopamina, né? E o pessoal aí puxa muito isso e vai falando muita coisa na internet de maneira reducionista, o que é um desserviço para a neurociência, que está aqui, na verdade,
complementando outras áreas, né? Então, para a gente já dar uma base para as próximas aulas que virão, aqui a gente tem, então, a classificação das drogas que provocam dependência, né? Nós temos uma classificação do ponto de vista jurídico, legal, que são as drogas ilícitas, drogas lícitas. Drogas ilícitas são aquelas que são proibidas de serem produzidas, né, serem comercializadas e etc. Cai no Código Penal de drogas, né, envolve a questão do tráfico de drogas e até mesmo ainda hoje o usuário cai dentro dessa classificação punitiva do Código Penal. Por mais que a gente hoje tenha uma redução na prisão pelo uso, né? Então, do encarceramento pelo uso. Mas a gente sabe que, como é uma legislação muito adaptada e o que determina que é uso, o que determina que é tráfico de uma droga é algo muito tênue. Isso pode ser influenciado por questões sociais e a gente vai ver muitos desbalanços, pessoas que vão ser mais vulneráveis que outras, na questão, por exemplo, de sofrer uma prisão por tráfico do que outras, né? Então, é um problema aí social e da parte jurídica que precisa ser resolvido. Mas, de qualquer maneira, nós temos ali a lista de drogas que são consideradas ilícitas no Brasil, né? E aí a gente tem as drogas que são consideradas lícitas, eu posso utilizar desde que eu tenha finalidade terapêutica. Então, eu posso vender, utilizar morfina, por exemplo, desde que tenha a prescrição adequada para isso, a notificação de receita e tudo mais. E nós temos as drogas que são lícitas sem fins terapêuticos. Eu posso consumir, tem algum tipo de regulamentação, tem que ser maior de idade e tal, mas seria o álcool e o tabaco para nós aqui, por enquanto, né? E isso pode sofrer mudanças ao longo do tempo, basta ter novas legislações, né? E a legislação de droga é uma legislação, uma lei orgânica, mas a gente tem também a RDC 344, a portaria 344 de 98 da Anvisa, que é a mesma que mostra quais medicamentos são controlados, quais não são, né? E mostra para nós a lista de controle especial e mostra quais são as drogas proscritas, proibidas, ilícitas, tá? Isso aqui pode ser modificado a qualquer momento, porque tem que ser flexível, né? De repente, cannabis passou a ter alguma atividade terapêutica, então agora existe uma finalidade lícita com fins terapêuticos, então isso tem que ser fácil de ser mexido, não pode ser uma coisa muito rígida que demore 2 anos para se modificar, por exemplo, né? E aqui a gente tem a classificação farmacológica, então a gente tem as drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas perturbadoras. Essas são classificações que mudam com menos frequência, né? Só se, né, farmacologicamente, se tiver novas informações a respeito disso. Mas, de modo geral, nós temos as drogas depressoras, por exemplo, o álcool, os opioides, né? Aqui a gente tem as estimulantes, cocaína, os anfetaminas, metanfetamina, etc. E as perturbadoras, que a gente tem a própria maconha e a gente tem os alucinógenos, por exemplo. Nem sempre é fácil classificar, por exemplo, o êxtase, ela é, ao mesmo tempo, uma droga estimulante, é anfetamínico, mas também é psicodélico, né? Então, pode classificar nas duas, por exemplo. E a gente vai ter oportunidade, então, de ter aulas específicas de drogas depressoras, específica de drogas estimulantes, específicas de drogas perturbadoras ao longo desse curso. Quem está lá no grupo do Telegram ali, né, que faz o curso de psicofarmacologia, já vai ter acesso sempre. Quem não está, eu sempre vou divulgar lá no meu Instagram algumas vagas extras, igual eu fiz dessa vez, tá bom? Por fim, pessoal, só para dar uma mini pincelada nas bases do tratamento da dependência, a gente vai falar os tratamentos quando a gente falar em cada um deles, mas basicamente, de modo geral, existem 2 grandes abordagens, que é a abordagem farmacológica e a abordagem psicossocial. Então, é possível usar medicamentos para facilitar ou para melhorar a probabilidade de uma pessoa parar de usar uma droga, né? Da mesma forma que é fundamental a abordagem da psicoterapia e das abordagens psicossociais que podem ser utilizadas para reduzir também, levar ao abandono, né, da dependência. É impossível a gente imaginar que medicamentos sozinhos vão resolver o problema de uma dependência química. Não vai acontecer isso. Os medicamentos são ferramentas adjuvantes que vão colaborar para algumas pessoas para facilitar esse processo. Mas, certamente,
envolve a decisão individual do indivíduo em parar de utilizar a substância, juntamente com o suporte das ferramentas psicológicas para que isso aconteça, tá? Como eu sou farmacêutico, né, e trabalho mais com essa parte de neurobiologia e dos medicamentos, os focos que eu vou dar aqui são mais voltados para a parte farmacológica, porque eu não tenho competência suficiente para falar sobre os outros aspectos, tá? Mas é importante saber disso. Os medicamentos são coadjuvantes nesse processo, não são os principais atores, tá? Quando a gente fala de abordagem farmacológica, é bom só que a gente entenda em linhas gerais que existem 2 tipos de terapias farmacológicas. Nós temos as terapias de substituição, onde eu retiro a droga e tento fornecer uma outra substância que seja parecida, mas mais segura. Então, por exemplo, eu removo a heroína, que é um opioide que oferece mais risco, injetável, meia-vida curta, e substituo pela metadona, que é um opioide por via oral, que tem uma meia-vida mais longa, então eu consigo aliviar a abstinência, só que sem promover os mesmos picos de efeitos da heroína, e isso pode ser uma transição. É o que se faz, por exemplo, com o adesivo de nicotina, onde eu tiro o cigarro e substituo a nicotina por uma outra via. Essas são as terapias de substituição. E nós temos as terapias de não substituição, quando a gente utiliza medicamentos que vão dar suporte para o paciente. Então, se ele está tendo muita ansiedade por conta ou insônia, por exemplo, por conta da abstinência, você usa um medicamento que alivia essa ansiedade, essa insônia, mas não substitui, né, aquela droga que ele abandonou. Então, para cada tratamento, para cada dependência, cada droga, eu tenho possíveis terapias de substituição e terapias de não substituição. Algumas dependências não têm terapia de substituição, por exemplo, né? E muitas vezes é a combinação desses 2 processos, de maneira protocolar, que vão levar a uma possibilidade de maior benefício para o paciente. Assim como existem os protocolos, por exemplo, para cessação do tabagismo, que existem nas unidades de saúde, que fazem parte de programas, né, de abandono do tabagismo, tá? Isso a gente vai ver depois em outras aulas, certo? Então, só como considerações finais de hoje, pessoal, a maioria dos aspectos neurobiológicos da dependência podem resultar de desregulação de mecanismos moleculares relacionados à recompensa, motivação e memória. E aí, nesse contexto, tem fármacos que têm sido usados para auxiliar a corrigir esse desbalanço, que é o que a gente comentou um pouquinho ali, né? E aliviar crise de abstinência. Essa é a função dos fármacos nesse contexto. Já os comportamentos relacionados a essa desregulação podem ser suprimidos, né, ou parcialmente suprimidos por mecanismos de controle que requerem a ação do córtex pré-frontal, igual a gente mostrou naquele sistema. E isso pode ser exercitado, treinado, desenvolvido através das técnicas de tratamento psicoterápico. Por isso que a psicoterapia ela é fundamental e o medicamento é coadjuvante, certo?